10 anos. 10 anos que eu vinha todo mês ao mesmo lugar, com as mesmas flores de sempre, cravos simples, porque era o que ela gostava, e uma conversa mansa com o vazio. Eu sabia de cor a inclinação do sol sobre o mármore às 3 da tarde, o jeito do vento de puxar as pétalas, o som que os passos faziam no cascalho como se o mundo inteiro andasse ao redor daquele quadrado de terra e pedra. Era um ritual que me ajudava a respirar. Ou achava que ajudava. Aquele dia começou igual aos outros. O carro rangendo na rua esburacada, as mãos levando o vaso como se carregassem um corpo leve de lembranças. O perfume do talco de Helena ainda aparecia às vezes, numa camisa guardada, numa almofada, e por um segundo eu acreditava que ela ia aparecer na porta da cozinha, em meia e chinelo, perguntando por que eu tinha deixado flores na sala. Fechava a gaveta numa pressa absurda, e o gesto miúdo do cotidiano ia desaparecendo como fumaça. Quando cheguei à alameda que levava ao túmulo, vi um vulto encurvado. Pensei em alguém da igreja, um velho conhecido. Só quando me aproximei é que distingui um rapaz, todo encolhido, as mãos afundadas no cabelo, o rosto inclinado sobre a lápide. Soluços curtos. O tipo de choro que não faz som de reclamador, mas de alguém que carrega uma dor fechada no peito. Ele estava tão absorto que não percebeu minha chegada. Meu primeiro impulso foi a irritação barata. Invasão de privacidade. Era o meu hábito, meu chão. Como ousava um estranho se curvar ali do mesmo jeito que eu fazia? A segunda reação foi outro animal. Ciúme, uma rancorosa possessividade que me surpreendeu pela ferocidade. Era bobo, eu sabia, mas era real. Cheguei mais perto. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos avermelhados. Tinha meu queixo. A primeira coisa que notei foi isso, um traço que me puxou como imã para memórias que eu preferia manter intactas. Era tão parecido com Helena em algumas linhas do rosto que meu estômago virou. Ele limpou a fotografia com a manga do casaco como se conhecesse cada linha daquele rosto. Era a foto de Helena no porta-retratos que eu levava sempre. Aquela mesma que ficava na bandeja do vaso, com o sorriso morno que eu jurava ter aprendido a distinguir do resto do mundo. A foto estava descerrajada pelo tempo, um pedaço de papel que eu tratava como se fosse a última palavra que ela tinha dito ao mundo. Posso? Ele perguntou, a voz baixa, quase um pedido, como se pedisse licença para existir ali. Fiquei mudo por um instante. Eu poderia ter dito não. Poderia ter exigido espaço, ter empurrado o vaso, trancado a memória dentro do meu próprio círculo. Em vez disso, senti algo rachar dentro de mim. Curiosidade e um horror suave, como se alguém tivesse ligado uma luz num cômodo que eu preferia manter escuro. Quem é você? Perguntei antes que meu orgulho me deixasse. Ele fechou os olhos. Parecia obrigar a si mesmo a alinhar palavras. Quando a soltou, foram como pedras descendo um barranco. Me chamo Lucas. Eu... Era amigo de Helena. A palavra amigo parecia pequena demais. Havia tanto no que não se dizia. O nome me cortou. Lucas. Jovem. 20 e poucos anos, talvez 22. Um filho? A palavra pairou, não dita. Você conhecia a Helena? Repeti, a controvérsia do meu tom disfarçando o que eu realmente sentia. Medo, talvez, de que o mundo que eu tinha construído ao redor do nome dela estivesse rachando. Ele assentiu. Então, sem conseguir manter os olhos em mim, apontou para a lápide e murmurou. Ela falou de você. Falou muito de você. E me pediu, não, me implorou, para que eu viesse aqui no aniversário se eu conseguisse. Eu prometi. Prometer. A palavra tinha um peso moral que me atingiu. Eu pensei nas promessas que Helena e eu trocamos, e nas promessas que, possivelmente, ela deu a outro. O vento pegou uma folha seca e fez um som como de papel. Minha garganta apertou. É meu filho, disse ele de repente como se atravessasse um rito consigo mesmo. Eu sou filho da Helena. Aquelas palavras caíram como pedregulho. Não sei se esperava de mim um sorriso ou uma negação raivosa. Talvez esperasse qualquer coisa, menos o silêncio que se estabeleceu entre nós, espesso e pegajoso. Meus pensamentos ficaram em vertigem tentando encaixar a data das coisas. 10 anos, eu olhei para a lápide, para a data, e senti a noção do tempo como uma corda que eu esticava e soltava, e tudo parecia errado. Você tem certeza? Perguntei. Não por desconfiança pura, por necessidade. A verdade precisa se ancorar. Ele me olhou com olhos que tinham o brilho desesperado de quem foi quase arrancado de um ninho. Eu sei coisas que só alguém de dentro saberia.
Coisas que a senhora me contou. Coisas sobre você, sobre um anel que ela guardava, sobre a oficina. Eu vi a foto e reconheci a mão dela. Ele respirou fundo. Dizem que o pai é... E engoliu. Dizem que o pai é o irmão do Senhor. Quando a última frase caiu, o chão sob meus pés pareceu ganhar rachaduras. O nome que ele mencionou queimou na minha boca. Marcos. Meu irmão. Meu sangue. A palavra veio carregada de uma mistura que eu nunca havia permitido que existisse por tanto tempo. Vergonha, incredulidade, um ódio primitivo e uma necessidade de uma explicação. O que exatamente você quer que eu diga? Perguntei, tentando manter a voz calma. Eu não queria acreditar. Queria, acima de tudo, uma prova que não viesse do choro, de olhos vermelhos e das boas intenções de um jovem perdido. Ele puxou de dentro do casaco um pedaço de papel amassado. Era uma folha dobrada, com letras pequenas, a tinta correndo um pouco nas bordas por ter sido molhada provavelmente por lágrimas. Estendeu-a para mim com mãos trêmulas. Achei isso quando a avó me deixou. Ela me disse que era para eu procurar. Eu não entendi tudo, mas as datas batem. Ela falou que não tinha coragem de te contar, que tinha medo do que você faria. Eu vim porque precisava entender. E agora que a senhora não está mais aqui, eu pensei que talvez o senhor pudesse me ouvir. Parei. Segurei o papel. Havia uma linha de caligrafia que me era estranhamente familiar. A letra inclinada de Helena. Parecia que o próprio traço dela trazia a sua voz, tênue, pedindo misericórdia. Meu sangue gelou. A sensação foi exatamente essa. Alguém tinha colocado um espelho na minha frente e o espelho começara a me retribuir imagens que eu preferia não ver. Por que a avó? Perguntei. Helena tinha uma relação complicada com a família do lado dela, e eu conhecia a história de um carinho que não foi exatamente público. Por que ela escondeu? Lucas engoliu. Porque ela tinha medo também. Achava que, se a verdade viesse à tona, o senhor poderia me achar um obstáculo. Ela dizia que a senhora sentia tanto remorso que preferia a mentira para manter a paz. Remorso. A palavra me cortou com uma lâmina morna. Remorso de quem? De Helena? De mim? De ambos? Eu pensei nas noites que passei acordado, nas cadernetas de contas, em como eu, por vezes, fui orgulhoso demais para permitir que alguém entrasse na minha rotina de luto e me ajudasse a levantar. Tinha orgulho de meu luto. Tomava-o por certa virtude, por um escudo que manteria intacta a dignidade da relação que eu tive com ela. Você quer o quê? Fui direto. Quer que eu o reconheça? Quer um sobrenome? Quer. O quê, rapaz? Ele abaixou a cabeça. Só quero saber quem era ela de verdade. Só quero entender por que me esconderam. E se for possível, um lugar, um trabalho. Não tenho família. A avó me deixou uma caixa com essas coisas. Só sei que a senhora escrevia muito, e que ela me amou no seu jeito torto. Meu coração deu um salto que doeu. Vi algo nele que me puxou para outra direção, mais antiga e mais suave. A minha própria imagem quando jovem, a barriga esticando de sono, a mão de Helena cuidando do café. Era impossível negar que, além do traço físico, havia uma inocência naquele rapaz que me lembrava de como todo ser humano começa. Frágil, dependente, e muitas vezes à mercê dos segredos dos adultos. Eu poderia ter dito que aquilo era impossível. Poderia ter dito que eu era o único guardião do nome dela e que não havia mais espaço para surpresas. Mas havia também um outro Ricardo, mais novo, que costumava abrir a oficina para quem precisasse. O mesmo homem que numa manhã de inverno deixou entrar um garoto que veio pedir trabalho e acabou ensinando-lhe a usar a chave de fenda. Esse homem existia em alguma parte mais aveludada de mim. Fica aqui, disse por fim. Senta. Conta como ela falou de mim. Ele sentou-se no degrau da sepultura, como se eu lhe oferecesse mais do que apenas um banco. E então, enquanto o vento brincava com as pétalas que haviam caído, ele começou a falar das pequenas coisas. Como Helena falara de mim com um carinho que misturava defesa e culpa. Como ela insistira, num tom de quem quer manter a ordem, que eu nunca soubesse de algumas coisas. Ele disse que a avó dele, antes de morrer, reteve cartas e bilhetes que Helena escrevera, e que no meio daquele amontoado havia pistas, havia datas, havia nomes, havia um rastro. Ouvi com atenção. A dor se misturava com uma espécie de curiosidade feroz. Eu queria entender o que havia acontecido. Queria respostas diretas e de preferência sem violência. Perguntei a Lucas sobre o pai. Ele desviou o olhar. Ela me disse apenas que o pai não estava pronto.
que não poderia ser pai, que havia medo e que por isso decidiu esconder. Ela dizia que a verdade doeu mais nela do que em qualquer outro. Aquele pedaço de confissão me revoltou e me partiu ao mesmo tempo, porque, no fundo, eu percebia que ela carregara um fardo, e que por mais que eu sentisse traído, havia uma criança ali que não pediu nada a ninguém. As emoções competiam, cada qual gritando com maior intensidade: abandono, traição, compaixão. Eu preciso saber, eu disse sem rodeios. Se o pai é meu irmão, não quero me levantar e causar uma cena no cemitério. Se for verdade, quero saber como ele encarou isso. Se ele tentou ajudar. Se houve alguma omissão. Se foi covardia. Lucas assentiu. Eu também. Fiquei ali mais tempo do que costumo ficar. O sol começou a ficar mais baixo. O vento cortava com mais frieza. Quando nos separamos, trocamos números, gesto moderno em contraste com o antigo ritual de colocar flores. Saí com um bilhete dobrado no bolso e o gosto amargo de quem voltou a abrir uma ferida antiga. No caminho para casa, o carro parecia maior, mais vazio. A oficina me esperava, como uma boca que eu precisava alimentar. Havia parafusos espalhados, um cheiro de óleo e borracha, o rádio tocando sempre a mesma estação que eu mal ouvia. Ao entrar, tudo me parecia um set de filmagem, iluminado por lembranças. Minha rotina era uma coisa sagrada. Levantar ao amanhecer, cuidar das contas, consertar esta ou aquela peça, conversar com clientes que eram vizinhos e, à noite, voltar para a casa que ainda guardava a escassa presença de quem se foi. Peguei o telefone, liguei para Marcos. A chamada cortou no segundo toque. O hábito de chamar antes de surpreender era um resto daquelas convenções familiares que mantivemos mesmo quando a intimidade se desgastou. O sinal de ocupado me deixou com uma pontada. Tentei de novo. Um gravador. A voz automática. Ele não atendia. Marcos sempre fora o tipo de homem que preferia as costas abertas de uma estrada a encarar qualquer conversa que pudesse lhe custar conforto. Era o meu irmão. Sempre mais leve nas decisões que pudessem comprometer sua calma. Tínhamos vivido juntos momentos bons. Brincadeiras tolas, brigas por nada, e momentos pesados também, quando a morte entrou e por um tempo achamos que ficar calmo era a mesma coisa que ser forte. Nunca mais fomos os mesmos. Fui até a casa dele. Queria ver o olhar de um homem ao ser confrontado com o nome que arruinava a minha ordem. Queria ouvir a negação em sua voz. Talvez fizesse isso porque ainda acreditava que uma confissão poderia aliviar a minha culpa por não ter percebido nada. Ou talvez quisesse vê-lo desconfortável. Não sei dizer. A garagem estava aberta. Dentro, um carro mais novo que o meu. Algumas ferramentas alinhadas. O cheiro de verniz. Marcos apareceu na porta como se esperasse visitas. Em camiseta velha, as mãos sujas de graxa. Um sorriso fácil que ele usava como escudo. Ricardo, disse ele. E houve um som curioso na pronúncia como se tentasse costurar distâncias. O que houve? Tá tudo bem? Aqueles sorrisos sempre me enfureceram. Porque eu conhecia o sorriso que vinha com o pacote do "não vou me envolver". Mas respirei fundo e falei o nome que não queria dizer, como uma pedra sendo colocada sobre a água. Um jovem veio ao túmulo da Helena, te visitou e disse que... Parei para não cuspir o ódio. Disse que é filho dela. E que o pai seria você. O sorriso dele congelou num instante. Vi um clarão. Um sinal de que a verdade, mesmo que fosse distante, estava batendo à porta de sua consciência. Marcos limpou a mão na calça, um gesto de quem tenta recompor uma postura. Filho dela? Repetiu com aquela voz de quem não soube o que dizer. Ricardo, não seja ridículo. O rapaz disse o teu nome. Respondi controlando a voz. Disse que tem cartas, que a avó dele deixou coisas. Ele deu um passo para trás. Encolheu os ombros. Havia uma expressão que eu não havia notado antes. Cansaço nos olhos. O tipo de cansaço que não se esconde com palavras fáceis. Por um momento, achei que ele fosse quebrar. Por outro, vi a mesma covardia que eu já conhecia. A habilidade de despachar a vergonha com uma piadinha. Me conte com calma, disse ele. Onde ele disse que falou isso? Fiquei observando os olhos dele. Eles não eram cruéis por si, eram cansados e mansos. Mas eu lembrava daquilo que os atos dele me disseram ao longo da vida. Fuga, escolha do caminho mais simples, silêncio que protege. Minha raiva subiu como uma maré, querendo varrer tudo. Queria acusar, gritar, perguntar por quê. Queria que ele confessasse, que sentisse culpa,
Que viesse até mim caído e pedisse perdão. Ele disse que a Helena te contou. Falei. Que você é o pai. Marcos respirou. Pediu pela primeira vez que eu entrasse. Conversamos na sala com o cheiro de café velho. Ele tentou se explicar com um cuidado que parecia ensaiado. A Helena e eu... Nós tivemos um caso anos atrás. Foi um erro. Um estupor. Quando ela ficou grávida, não sei, ficou tudo confuso. A gente conversou e... parecia que a coisa mais fácil era não. Ele palideceu e fechou a mão como se segurasse uma dor. Eu não era o homem para aquilo, Ricardo. Eu não sabia ser pai. Eu tinha medo. Aquelas palavras eram pequenas e enormes ao mesmo tempo. Ele falava sem grandiloquência. Falava com a voz de quem repetia uma história que, para ele, já era uma cicatriz antiga. Mas eu queria algo mais. Queria saber por que ninguém me disse. Por que a minha casa não tinha sido visitada por dúvidas. Por que Helena achou que era melhor mentir. E por que esconderam? Fui direto. Por que a avó dele? Por que vocês não me falaram? Ele desviou o olhar para o chão. Havia vergonha ali, mas também uma defesa delicada. Ele tentava proteger alguém, ou talvez a si mesmo. A Helena. Ela disse que você já tinha tanto peso, falou Marcos baixando a voz. Ela achou que, se eu assumisse, te destruiria de novo. Achei que ela tinha razão. Achei que manter a paz era melhor. Na época, achei que eu estava protegendo você. Agora vejo que talvez eu tenha sido covarde. Covarde! A palavra soou como uma campainha. Senti vontade de socar a mesa, de exigir que ele sentisse o que eu sentia. Mas sabia no fundo que bater não devolvia nada. Não lavava traições, nem limpava anos de silêncio. Ficava apenas a possibilidade de quebrar um laço que a verdade já havia corroído. E agora? Perguntei. O que você acha que a gente faz? Vai me dizer que você é o pai e pronto? Que isso muda o passado? Marcos suspirou. E houve um silêncio longo. As lacunas entre as palavras dele eram como janelas que eu poderia abrir ou fechar. Eu não sei, admitiu. Eu não sei o que dizer. Eu sei que errei. Sei que não tive coragem. Sei que a Helena me perdoou na sua maneira. Ele tocou o peito como se guardasse algo. Mas também sei que não posso apagar o que foi feito. Se esse rapaz existe, merece ser tratado com dignidade. Merece saber a verdade. E se eu errei, tenho que responder. A confissão não veio com lágrimas escandalosas, nem com promessas de redenção grandiosa. Veio com um homem velho o suficiente para perceber a inutilidade da vaidade, mas ainda não velho o suficiente para aceitar as consequências sem defesa. Eu o olhei. As emoções dentro de mim se enrolaram como um novelo de fios. Queria perdoar. Queria partir sua cara. Queria salvá-lo e abandoná-lo. Era uma mistura de sentimentos tão humana que temo descrevê-la sem me envergonhar. Você vai procurar o rapaz? Perguntei calmamente. Ele hesitou. Sim. E não. Não sei se mereço. Mereço ser julgado, Ricardo. Mas tenho que saber. Não posso ser só um homem que fugiu. Fui embora. Saí com a cabeça cheia e as mãos vazias. No caminho de volta, pensei no que iria encontrar no sótão da casa onde Helena guardara suas coisas. Ela sempre teve um sótão com caixas velhas, bilhetes, coisas que mantinha à margem porque doíam. O pensamento de abrir aquelas caixas me deu vertigem. Havia ali, talvez, um compêndio de explicações e remorsos, palavras que poderiam redimir ou condenar. Eu não sabia. Passei a noite sem dormir. A oficina fechada parecia um corpo adormecido. Fiquei sentado no canto com o rádio desligado, olhando para a porta. O relógio fazia um tic-tac que parecia zombar dos meus passos. A verdade se aproximava, lenta, com a certeza rude de quem bate na porta e não espera convite. Na manhã seguinte volto ao cemitério. Por instinto, por hábito. O túmulo estava vazio. Nenhuma nova flor. Apenas o vento carregando restos de pétalas da véspera. Algo dentro de mim se apertou. Pensei em Lucas. Onde estaria ele? Na noite anterior, talvez tivesse encontrado um abrigo, talvez tivesse dormido na rua. A incerteza me encolheu. Quando entrei na casa, a chave rodou como fazia sempre. O sótão me esperava como um ventre de possibilidades. Subi degrau por degrau, cada um rangendo sob o meu corpo. O cheiro daquele espaço antigo me atingiu. Poeira, papel, o leve odor de perfume misturado com o tempo. Havia caixas empilhadas, malas velhas, sacos de roupas.
Sentei no chão, respirei fundo e comecei a abrir. Cada pedaço de papel que tocava era como tocar um fantasma. Cartas enroladas, fotos em preto e branco, bilhetes rasgados. As primeiras pilhas só me deram pequenos gestos. Receitas anotadas, lembretes de compromissos, bilhetes à vizinha. Era impossível não achar graça da intimidade doméstica. Helena marcando o horário do dentista com aquela letra inclinada que eu sempre invejei por sua suavidade. Mas conforme eu cavava, metade de mim esperando uma ilusão confortável, outra metade pronta para a bomba, encontrei poucas coisas que respondiam. Até que, no fundo de uma caixa forrada de jornal, senti o papel diferente, mais denso, mais pessoal. Era um caderno pequeno, encapado, com a borda das páginas amareladas. A capa tinha a marca de ter sido aberta 1000 vezes. Minha mão tremia, não apenas por curiosidade, mas por temor. Havia, no ato de abrir, o risco de mutilar a lembrança que eu guardara. Ainda assim, puxei o caderno para cima, e a capa cedeu com um suspiro de papel velho. As primeiras linhas que li me cortaram. Era a letra dela. Havia datas, havia arrependimentos enfileirados, havia confissões, havia também desculpas minúsculas, quase imperceptíveis, como quem tenta justificar o próprio coração. Mas eu não li tudo ali. Não de uma vez. A mão que segurava o caderno ficou pesada. A sala parecia encolher em volta, e a presença de Helena se fez mais palpável do que o tempo inteiro desde que ela se fora. Era como se, naquela caligrafia, estivesse a voz dela sussurrando segredos que eu não sabia se queria ouvir. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Lucas. O senhor foi embora do cemitério antes de eu falar. Podemos nos ver? Preciso te mostrar algo. Uma foto anexada. A mesma foto de Helena que eu levava, mas com uma nota rabiscada no verso. O coração bateu forte. Eu fiquei ali, parado, o caderno nas mãos, e pela primeira vez em anos, senti que a minha vida poderia ser dividida entre um antes e um depois. Havia uma verdade se formando no papel. Havia possibilidades, sim, e também uma dor. E eu precisava decidir. Não agora. Ainda não. Havia vozes demais na minha cabeça. A de um homem que queria fazer justiça. A de um homem que tinha medo do que a justiça faria com ele. E a de uma voz mais baixa, mais antiga, que me lembrava que havia uma criança esperando laços que eu ainda não sabia costurar. Coloquei o caderno de volta com cuidado. Tranquei a caixa. Desci as escadas devagar, como se cada degrau fosse um passo rumo a algo que eu não sabia nomear. Do lado de fora, o mundo continuava a girar. Havia clientes na rua pedindo concertos. Uma criança passando de bicicleta. O barulho distante de uma sirene. As coisas normais do dia a dia. Mas algo em mim mudara. Havia agora um fio que me puxava para frente, para um confronto que não seria limpo e que certamente me forçaria a escolher entre a raiva e a compaixão. A escolha sempre foi o que eu mais temia. Se você gosta de histórias de vida que mexem com as emoções e a justiça humana, inscreva-se e fique comigo. Essa história só começa a mostrar suas rachaduras agora. Saí para a rua com o caderno pesando no pensamento. Ainda não sabia como enfrentaria Marcos. Ainda não sabia se poderia abrir o caderno todo e descobrir as razões de Helena. Só sabia que não dava mais para fingir que nada havia mudado. Havia um rapaz que dizia ser filho dela. Havia um irmão que havia escolhido o silêncio. Havia uma casa cheia de papéis. E tinha eu, uma figura que por tanto tempo se acostumara a viver na margem dos eventos, agora forçado a caminhar para o centro. No caminho para a oficina, cruzei com pessoas olhando de soslaio. Talvez não tenham percebido nada. Talvez o mundo inteiro estivesse ocupado demais para notar que, enquanto eu caminhava, a vida se movia como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, cada passo era um convite à verdade. Um convite que eu não podia adiar por mais tempo. Quando empurrei a porta da oficina, senti o cheiro de óleo e metal como um abraço antigo. Havia clientes esperando, trabalhos pendentes. A normalidade me chamava. A vida prática se impunha. E, no entanto, minhas mãos ainda tremiam com as leituras do caderno e a imagem do rapaz no túmulo. Peguei uma peça, ajustei uma porca, e por um instante tudo aquilo pareceu distante. Mas as engrenagens internas voltaram a girar. Decisão, confronto, busca pela verdade. Marcos me ligou naquela tarde. Pediu para conversar. Disse que já sabia de algo, que tinha pensado a noite inteira. Queria me ver na mesa de sempre, com o café fraco que ele preferia. Aceitei. Havia um cansaço profundo em suas palavras que eu não sabia se era real ou se era apenas mais uma estratégia para amortecer qualquer acusação.
No bar onde nos encontramos, a luz era amena, as vozes baixas. Ao meu lado, a xícara de café formava um anel no pires. Marcos mexia o líquido sem beber. Seus dedos revelavam a idade, os trabalhos, o barulho de uma vida que não se permitiu ser complicada por muito tempo. Você leu algo? Perguntou ele direto. Um pouco, respondi. O suficiente para saber que há coisas enterradas que agora estão vindo à tona. Ele olhou para baixo por um momento. Eu devia ter falado antes, irmão. Eu devia ter sido homem. Eu sei o que fiz. Não quero que isso seja desculpa. Só, fez uma pausa buscando uma coragem meio quebrada. Só quero fazer o certo agora. Fazer o certo. A expressão me soou tão estranha quanto necessária. Eu queria acreditar. Mas também sentia o peso de anos de omissões. E sabia que não era só sobre palavras. Era sobre atos. Sobre o que ele faria para reparar. Sobre se estava disposto a assumir consequências que poderiam ser dolorosas. E se o rapaz quiser respostas? Perguntei. E se ele quiser que você seja pai? Marcos levou a mão ao rosto, e por uma fração de segundo seu olhar foi de menino. Eu tenho medo, disse, e aquilo, mais do que qualquer justificativa, me cortou. A conversa prosseguiu tensa, com as palavras sempre rondando o ponto central sem se aninhar nele. Combinei que o encontraria depois de ver Lucas. Combinei que abriria o resto do caderno quando estivesse pronto. Combinei com a minha própria consciência que, por mais que quisesse atirar as chaves da vida pela janela e começar tudo de novo, haveria que se lidar com as consequências do passado. Quando saí do bar, a noite já caíra. As ruas brilhavam com o reflexo das lâmpadas molhadas. Eu caminhava com passos incertos, como se cada passo fosse um teste de resistência. Tinha o sabor de um julgamento se aproximando. Não o de um tribunal, mas o que cada um de nós impõe a si mesmo quando observa os seus atos no espelho da história. No banco do meu carro, ao ajeitar o casaco, encontrei novamente o bilhete de Lucas. Uma segunda mensagem. Se o senhor quiser, passe amanhã pela praça. Tenho algo para mostrar que talvez mude tudo. A simples frase me fez sentir a urgência de um relógio que não pode ser atrasado. Fui para casa naquela noite com a cabeça cheia. O caderno me chamava da mesa como um segredo que brilha. A oficina precisava de mim no dia seguinte, e o cemitério me aguardava, talvez com outras perguntas. Eu sabia que o ponto de não retorno se aproximava. Ainda assim, havia em mim uma resistência que não sei explicar. Talvez fosse o orgulho. Talvez fosse medo de perder as camadas de proteção que eu construí em torno da memória dela. Deitado, olhando para o teto, pensei no que iria dizer a Lucas. Pensei em como acolher um jovem que podia ser filho da minha esposa e ao mesmo tempo sangue do meu irmão. Pensei nas coisas que a verdade faria com minha oficina, com meu nome, com a minha rotina de solidão. Pensei no que significa reconciliação. Pensei em como a compaixão pode ser um gesto de justiça e não de esquecimento. Por fim, adormeci com a sensação de que amanhã seria o começo de algo irreversível e que aquele começo exigiria de mim mais do que raiva, exigiria coragem. Acordei com o som do relógio da sala atravessando a parede do sono. O corpo doeu de um jeito que a idade chama de memória. Levantei como se cada músculo precisasse ser lembrado do que fazia. E fui até a janela. Amanhã vinha com aquele cinza fino que anuncia chuva. E eu pensei no passeio até a praça, no rosto do rapaz que fazia perguntas mais profundas do que as que eu estava disposto a responder. Passei a mão no rosto, arrumei a camisa e saí. A cidade ainda cheirava a pão quente e a diesel. A vida seguia igual, indiferente ao terremoto que começava a me atravessar. Ao chegar à praça, vi Lucas encostado no banco, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no movimento das crianças. A caixa que ele segurava parecia pouca coisa diante do que prometia dentro. Obrigado por ter vindo, disse ele quando me aproximei. A voz ainda tinha aquele tremor de quem chega com medo de ser rejeitado. Eu que deveria agradecer por ter me chamado, respondi. O que você tem aí? Ele pousou a caixa no colo como se fosse um animal frágil. Abriu devagar. Dentro, envelopes amarelados, uma fotografia antiga, um bilhete dobrado com letras firmes. Havia também um papel maior, com uma caligrafia que me fez a garganta fechar antes mesmo de eu ler. A letra de Helena. A avó me deixou um pacote com coisas dela, explicou Lucas. Disse para que eu procurasse pelo senhor quando estivesse pronto, e que eu descobrisse a verdade. Peguei a foto. Era a Helena jovem, cabelo preso, sorriso tímido, a mão apoiada em uma barriga que se notava apenas para quem sabia ver. No verso, uma anotação. Para quando o tempo fosse menor que a vergonha.
O bilhete estava amassado, mas as palavras eram claras. Se minha vergonha te ferir, perdoe meu medo. Abri um envelope com mãos que não pareciam minhas. Havia cartas, fraseadas com a mesma inclinação gentil que eu reconhecia. Não eram só palavras. Eram pedaços de dias. Havia datas que coincidiam com o nascimento do rapaz. Havia descrições de noites sem dormir e de confissões sussurradas. Havia também um trecho que fez o chão subir sob os meus pés. Eu não quis te destruir. Pensei que esconder fosse proteger. Não sei se fui corajosa. Sei que fui covarde. A leitura me derrubou por dentro. Não porque a traição cessasse, nem porque a razão vinha pura, mas porque percebi pela primeira vez com clareza que entre aquilo que ela fez e aquilo que eu sentia, havia um corpo humano ferido em ambos os lados. Helena não era apenas a mãe que errou. Era uma mulher que tentou costurar uma vida onde não conseguia arrumar os fios. Ela escreveu muito, disse Lucas com a voz baixa. A avó guardou tudo. E disse que quando chegasse o dia, me entregasse. Eu trouxe porque precisava que alguém ouvisse. Alguém com o nome dela, sabe? Eu sei, respondi, e a frase saiu vazia. Sentei ao lado dele. O banco gemeu sob o peso das histórias. Folheei mais cartas. Em uma delas, Helena descrevia a sensação de carregar duas verdades. Amor por mim, culpa pela decisão, medo do que o mundo diria, e um mais aterrador ainda, medo de perder o homem que era o meu abrigo. Em outra, pedia à avó que cuidasse do menino se as coisas se complicassem. Em uma terceira, havia instruções. Se algum dia ela não conseguir, eu deixarei tudo com quem puder proteger a criança. No final, um envelope menor continha uma nota escrita por mãos trêmulas da avó. Quando eu partir, ele saberá quem procurar. Perdoe a nossa covardia. Fizemos o que pudemos para manter alguém vivo. Sentei e respirei. A respiração doeu. Como se alguém tivesse apertado um nó nos meus pulmões e não soltasse. Você conhece o seu pai? Perguntei, embora já soubesse a resposta que a cidade começava a sussurrar. Ele balançou a cabeça. Não. Só lembro de histórias miúdas que a avó contava. Ela dizia que o mundo era complicado demais para algumas pessoas. Que alguns homens não sabiam ser o que lhes pediam. Que às vezes esconder era a única saída. Eu acreditava nela. Eu pensei no rosto de Marcos. Nas noites em que éramos jovens demais para tomar decisões. Nas manhãs em que o arrependimento só veio depois do café. Pensei na covardia que, ao longo dos anos, assumira formas diversas. O esquecimento deliberado, a conversa que nunca aconteceu, a escolha de não olhar nos olhos. Você quer que eu vá com você? Ofereci, quase surpreendido por minha própria voz. Ele olhou para mim como se eu tivesse oferecido um pedaço de chão firme. Se o senhor quiser. Eu não sinto que devo forçar nada. Só queria entender. Ser ouvido. Levantamo-nos. Caminhamos até o fim da praça sem dizer muito. As palavras pareciam pequenas demais para carregar o peso dos papéis que Lucas trazia. No carro, o rádio tocava algo antigo, e eu percebi que estava tremendo de novo. Por raiva, por medo, por uma estranha espécie de piedade. A casa de Marcos estava do mesmo jeito que eu a lembrava. Porta sem pintura, um jardim que mais parecia uma promessa não cumprida. Bati. A espera foi curta. Ele abriu com a expressão fechada, mas quando viu a caixa nas minhas mãos, algo mudou. Um sinal de que sabia que não vinha um elogio naquela visita. Entrei ou não entrei? Perguntou, tentando fazer da pergunta um gesto de normalidade. Entrei. A sala cheirava a café velho e um detergente barato. Ele se sentou e, depois de um silêncio que pesou como chumbo, disse: Eu imaginei que um dia isso apareceria. Por quê? Perguntei. Por que não me contou? Porque achei que poupava você, respondeu. E porque eu tive medo. Medo de perder você. Medo de perder a paz que tínhamos quando passamos a dividir a memória dela como aquilo que nos mantinha inteiros. A honestidade de Marcos àquela altura era uma faca afiada. Mas não cortava apenas o meu corpo. Cortava também a imagem de um homem que se convencera de que guardava dignidade ao sufocar uma verdade. O cansaço nos olhos dele era trêmulo. Havia finalmente um reconhecimento. Ele está com o senhor? Perguntou Marcos. Está. Trouxe cartas, fotos. A avó deixou tudo na caixa. Ela dizia que quando eu estivesse pronto, eu saberia o que fazer. Marcos ficou em silêncio.
Suas mãos apertavam o tecido da camisa e vi nele algo que eu não quereria ver em muitos momentos de nossa vida. Um homem pequeno diante do próprio erro. Eu errei, disse ele sem teatralidade. Errei por omissão. Por covardia. Não tenho justificativa que valha. Só tenho consciência. E vontade de reparar. Mas sei que pedir isso agora é pouco. E o filho? Quis saber. O que você faria se ele pedisse para que você fosse pai? Marcos fechou os olhos e deixou que um minuto inteiro se escoasse. Eu diria que estou vivo agora. Que posso tentar. Mas não sei se mereço. E não quero que meu medo vire mais medo para ele. Quero que ele decida o que quer. A simplicidade daquela resposta me trouxe uma tristeza ainda maior. Porque havia ali menos absolvição do que eu desejava e mais verdade do que eu suportaria se exigisse mais emoção. O homem estava disposto a tentar, mas não a possuir o perdão automático. Era justo. Era humano. Combinei que o encontraria depois. Precisei de tempo para ler tudo que estava na caixa. Voltei para casa com as cartas pesando no peito como chumbo aquecido. Tranquei a porta, sentei na mesa e abri o caderno de Helena com a reverência que se dá a um relicário. Li frases curtas que explicavam sem desculpar. Ela narrava o encontro, a confusão, o medo de destruir o homem que ela amava ao revelar que havia outra vida. Escrevia sobre noites longas, sobre a solicitação da avó para esconder, sobre a promessa de cuidar daquela criança sem deixar que a vida de ninguém mais desmoronasse por causa do seu erro. Havia um pedaço que me atravessou. Eu achei que proteger significava omitir. Hoje sei que proteger também é enfrentar o estrago que eu causei. Ali estava o nó. Não era só traição. Era uma falha humana com consequências que Helena tentou costurar sozinha. Em outro trecho, ela descrevia quando chegou a me contar algumas coisas, um dia de honestidade parcial que eu lembrava vagamente. Pequenas confissões que ela guardou na boca como se fossem pílulas amargas para serem administradas apenas em doses mínimas. Enquanto lia, as palavras germinaram dentro de mim uma nova visão. Não um perdão automático, nem uma justificativa para a infidelidade, mas uma imagem complexa de uma mulher cheia de medo que procurou uma saída, e por não saber, fez o que pensou ser o menos danoso. Me enchi de raiva, e essa raiva queimou por instantes até que percebi algo que quase me fez desabar. O menino, Lucas, não pediu nada a ninguém. Ele era fruto da vida de duas pessoas confusas, e agora, como qualquer jovem, precisava apenas de um teto, de trabalho, de alguém que o reconhecesse. Levei o caderno e as cartas até a oficina. Coloquei tudo sobre a bancada como se fossem ferramentas. Precisava agir. O que significava agir? Não prender ninguém, não espetar ninguém em praça pública. Significava fazer o que eu sabia, construir com as mãos, consertar o que estava quebrado. Decidi começar por oferecer a Lucas um lugar para ficar, pelo menos provisoriamente, e um trabalho. A oficina precisava de braços e de cuidado. Talvez, pensei, ele pudesse encontrar ali um começo que eu mesmo um dia tive. No dia seguinte, quando fui buscá-lo, o encontrei na esquina com um frio que mordia o rosto. Levei-o à oficina. Mostrei o espaço, uma prateleira para suas coisas, uma cama que puxei de um canto, uma caixa com algumas ferramentas que não uso. Ele olhou tudo como alguém que tocava pela primeira vez em possibilidades reais. Você tem experiência? Perguntei. Só a que a rua me deu, respondeu com um sorriso curto. Eu já ajudei num ferro velho, sei limpar peças, tenho noção de mecânica. Então comece limpando. Arrumar a oficina é aprender a trabalhar e escutar. Aprendeu rápido. Os dias foram se acumulando em ruído de ferramentas e conversas desajeitadas. Ele tinha um jeito paciente, curioso. Eu, por minha vez, ensinei como segurar uma chave, como ouvir o som de um motor e interpretar o que ele dizia. Em troca, Lucas trouxe histórias pequenas que costuravam o seu passado em fios tênues. Tardes com a avó, noites de trabalho esporádico, o ressentimento quando ouviu dizer que o pai não queria assumir. Tudo isso vinha como se fosse algo que ele precisava jogar para fora para que pudesse respirar. Houve momentos em que eu sentia a raiva ferver de novo. Quando a luz do fim de tarde atingia as paredes da oficina, às vezes eu via Helena em cada sombra. Eu a imaginava em silêncio, escrevendo, pedindo perdão às folhas. A imagem me arranhava. Mas então Lucas levantava a cabeça com uma pergunta boba. Como se chama essa ferramenta? E eu respondia. E a vida tomava o lugar da dor por um minuto, e aquilo me bastava. Marcos reapareceu tímido. Queria fazer algo que fosse mais do que palavras. Ofereceu ajuda financeira para consertar o telhado da oficina, um gesto simples que para ele parecia o mínimo.
Aceitei de modo contido, não pelo dinheiro, mas pela possibilidade de ver que ele não fugia mais. Não deixei que ele chegasse perto de Lucas sem acompanhamento. Achei justo que o rapaz decidisse os passos. Os dias seguintes foram uma sequência de trabalhos, conversas e pequenos choques. Havia clientes que estranhavam ver o rapaz limpo e concentrado. Alguns comentavam, outros apenas observavam. Eu vi nas mãos dele uma determinação que me lembrava as minhas primeiras manhãs na profissão, quando tudo o que eu possuía era um sorriso e a vontade de aprender. Em pouco tempo, ele estava trocando óleo, apertando porcas, limpando o carburador com a destreza de quem gosta de ver algo voltar a funcionar. A reconstrução da oficina foi para mim mais do que reparos. Era um processo de recuperação de identidade. Pusemos uma placa nova na porta, não por vaidade, mas por sinal de que havia um novo começo. Escrevi meu nome. Embaixo decidi inserir o dele. Ricardo e Lucas, oficina. Era simbólico. Era uma maneira de dizer que aquele jovem, cujas mãos carregavam o cheiro de domingo da avó dele, agora tinha um lugar. Havia resistências, desconfortos, mas sobretudo havia uma sensação de que estávamos fazendo o que podia ser feito. A relação com Marcos permaneceu tensa. Ele compareceu algumas vezes, com flores, conversas breves, tentativas de reparar com gestos práticos. Tirei proveito dessas visitas para conversar com ele e também para observar como a culpa lhe pesava. Ele pedia, com zero de teatralidade, que eu não o evitasse completamente. Queria ser parte do processo. Eu, por minha vez, aceitei que a reparação tomaria formas que talvez eu mesmo não conseguisse definir. Deixei claro que não esperava que ele se tornasse pai de uma hora para outra. Esperava responsabilidade, sincera e continuada. Houve um episódio que me marcou. Um cliente, um senhor idoso que vinha à oficina desde que eu abria o primeiro buraco, entrou e viu Lucas atendendo no balcão. O homem ficou parado, olhando, e depois olhou para mim. Ele tem bom olho, disse como quem dá um elogio sem saber. Cuide bem desse garoto. O mundo precisa de mais quem sabe consertar as coisas, e menos quem sabe quebrá-las. A frase, dita com a sabedoria curta de um homem que conhece as ruas, me fez chorar de modo contido, uma lágrima que desceu como quem lava a sujeira. Percebi que a reconstrução não era só de um lugar físico, era de relações, de confiança, de abrigo. E que eu, que por tanto tempo me permitira viver de saudade, estava me permitindo viver de novo com alguém ao meu lado. Com o tempo, Lucas passou a ocupar mais do que a bancada da oficina. Ajudava nas contas, conversava com os fornecedores, aprendeu a negociar um preço justo. Era curioso sobre as coisas pequenas, perguntas sobre as ferramentas antigas, desejos de restaurar carros que pareciam condenados. Eu via nele um brilho que fazia sentido. E nas noites em que a solidão apertava, eu sentia que havia um filho ali. Ainda que o sangue que nos unia fosse outra história, havia a criação, o esforço mútuo de fazer o outro inteiro. Mas a verdade precisava ser enfrentada novamente. Combinei com Lucas que iríamos ao cemitério. Não para escavar feridas, mas para marcar um novo tipo de respeito. A lápide de Helena estava como a deixara. Havia um novo vaso com flores simples. Sentamo-nos ali em silêncio. O que você sente quando está aqui? Perguntei. Falta, respondeu com honestidade atroz. Falta de respostas e também às vezes de raiva. Mas também sinto uma necessidade de ser visto por ela, mesmo que seja apenas uma pedra. Ela te amou, disse porque era a verdade que saltava das cartas. No modo torto dela, mas amou. Lucas olhou para mim. O senhor acha que ela me pediu segredo porque queria te proteger ou para se proteger? Eu pensei em todas as linhas da vida que aprendemos a dobrar. Acho que foi um pouco dos dois, respondi. E que ela pagou um preço por isso. Mas isso não justifica a mentira. Só ajuda a entender a falta humana que a gente tem. O encontro no cemitério terminou com uma paz frágil. Saímos dali com a sensação de que algumas coisas não precisavam ser ditas para serem sentidas. E que, talvez, o perdão não fosse uma demanda minha, mas uma construção possível. Houve um dia em que Lucas recebeu uma carta. Era do pai, assinada por Marcos. Ele pediu para conversar. Não era uma confissão escandalosa nem uma promessa de cura. Era antes uma tentativa de contato. Concordei que eles se encontrassem na oficina. Quis que o rapaz decidisse o espaço e o ritmo. O reencontro foi tenso. Marcos entrou com a idade estampada nas costas, mas com um corpo que gritava por redenção. Lucas o recebeu com austeridade, olhando primeiro para mim. Era como se pedisse minha permissão e eu, de algum modo, senti que poderia ceder. Sei que errei. Começou Marcos com a voz curta. Sei que sumir não foi justo.
Hoje eu quero tentar ser parte, se ele me aceitar. Não peço perdão, disse, e ali estávamos, os três, com o silêncio apertando. Só peço uma chance de ser consertado. Lucas escutou. Seus olhos procuraram furar a fachada de homem que vinha como estranho. Havia dor, mas também um tipo de curiosidade infantil sobre como seria ter um pai presente. Não se tratava de esquecer. Tratava-se de experimentar. Eu quero saber mais, disse Lucas por fim. Quero ver se você existe mesmo além do nome. Quero ver se você pode ser alguém que eu conte. Marcos assentiu com os olhos encharcados. E eu percebi que a cena não era um filme de redenção fácil. Era um começo desajeitado de uma relação possível. E isso me bastou. Meses se passaram. A oficina ganhou clientes novos e também nos deu um ritmo que, aos poucos, substituiu o torpor do luto. Havia dias bons e dias ruins. Às vezes eu pegava o caderno de Helena na gaveta e lia um trecho que me fazia respirar fundo. Em outras, eu queria arrancar todas as folhas e queimar. Não fiz nada disso. Aprendi que viver com as contradições é parte de seguir em frente. Aprendi também que a compaixão se constrói com atos concretos. Dividir uma xícara de café, ensinar a usar uma lima, ouvir um desabafo sem julgar. Chegou o dia, 10 meses depois do encontro no túmulo, em que decidimos voltar ao cemitério juntos. Eu, Lucas e, de forma contida, Marcos. A manhã estava clara, de um azul que parecia prometer menos dor. A placa nova da oficina brilhava ao sol quando passamos. Havia um sentimento de cerimônia discreta no ar. Não era um perdão completo que coloria nossos passos, mas uma tentativa de encerrar uma ferida com dignidade. Na frente da sepultura sentimos o vento baixo. Colocamos flores. Lucas pôs as mãos na pedra de mármore e, por um instante, parecia conversar com alguém que não ouvia. Marcos ficou atrás, com a postura de quem pede que nada seja forçado. Olhei para os dois e senti uma calma que não era paz total, mas alívio pela honestidade. Olhei para o nome dela gravado e falei em voz baixa. Helena, eu não posso apagar o que aconteceu. Não posso tirar a dor que me foi dada, mas posso escolher o que fazer daqui para frente. Não há glória em grandes palavras. O gesto que fiz foi simples. Ofereci a eles a continuidade. Éramos 3 adultos. Cada um com sua traição, suas quedas, suas falhas. Cada um com sua possibilidade de recomeço. Marcos se aproximou e, de olhos baixos, murmurou. Sinto muito. Sei que não é suficiente. Mas quero estar aqui. Não disse mais. Não foi preciso. Acredito que palavras podem ferir mais do que curar, quando não são acompanhadas de ações. E as ações já aconteciam na oficina, no almoço dividido, na conta de luz dividida nos fins de mês. Tínhamos começado a consertar. Ao nos afastarmos, senti no corpo algo que há muito não sentia. Leveza na respiração. Não era alívio total. As cicatrizes não somem. Mas havia um novo desenho delas. Eram talvez indicadores de que aprendemos a nos cuidar com mãos diferentes. Meses se transformaram em 1 ano. Lucas especializou-se em concertos elétricos. Eu redescobri o prazer de ensinar. Marcos participou como podia, com gestos que no início foram pequenos demais, mas que se repetiam com constância. Ninguém teve a ilusão de que tudo se consertara de uma hora para outra. Havia feridas que talvez permanecessem. Havia dias em que a lembrança de Helena nos fazia recuar. Mas também havia manhãs em que ríamos enquanto tentávamos ajustar uma peça impossível. Uma tarde, quando fechei a oficina e caminhava até o banco da praça, passei por um cliente que olhou para o novo letreiro e disse: Vi que você tem um ajudante. Boa escolha, o mundo precisa de continuidade. Sorri. O elogio foi simples, mas veio carregado de sentido. Eu, que por tanto tempo fui um homem preso ao passado, estava finalmente permitindo que o presente me moldasse. Não sei se, quando escrevo estas linhas, poderia prometer que tudo deu certo. Não posso. A vida não funciona com garantias. Posso, entretanto, afirmar que a verdade, por mais dolorosa, nos tirou da ilusão e nos colocou numa estrada que exige trabalho. Trabalho de paciência, de cuidado, de pequenas repetições. Há noites em que acordo e sinto saudade. Uma saudade que não é dócil. E nesses minutos, pego o caderno de Helena, leio uma linha qualquer, às vezes rude, às vezes cheia de ternura, e lembro que os humanos são feitos de contradições. Que erramos e em seguida podemos tentar consertar. Hoje, quando passo em frente ao túmulo, vejo 3 flores. Uma minha, uma de Lucas e outra discreta, que, sei, é de Marcos. Não procuro aplausos. Não me permito absolvição. Só ação.
Escolhi acolher um jovem que precisava de um abrigo. Escolhi reconciliar, não para apagar o passado, mas para evitar que o erro produzisse mais danos. A oficina, com sua placa nova, seu cheiro de óleo e café, é um testemunho disso. Não de final feliz e incondicional, mas de honestidade prática. Às vezes me pego pensando, o que teria sido diferente se a verdade tivesse vindo antes? E então lembro que a vida é feita de escolhas humanas, falhas, redimensões, tentações de silêncio. E que há, em meio ao sofrimento, uma chance de recomeço quando alguém decide agir com coragem limitada, com passos pequenos, mas constantes. Se ao final desta história alguém me perguntasse o que descobri 10 anos depois, eu diria isto. Descobri que a verdade dói, mas também liberta. Descobri que o peso do segredo pode sufocar mais do que a traição em si. Descobri por fim que acolher pode ser um ato de justiça, não porque apaga a culpa, mas porque dá futuro ao que foi ferido. E se me permitem um pedido humilde, se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que a vida, por mais quebrada, pode encontrar mãos que a remontem. Se gosta de histórias como esta, considere seguir o canal. Aqui contamos vidas, nem sempre com finais limpos, mas sempre com o esforço de mostrar que a verdade pode, sim, surpreender.